estudo na área de escatologia, já tendo analisado essa escola preterista, né? Ou como é colocado aqui, escola realizada ou preterista, certo? Escola realizada ou preterista. Aí no quadro mesclamos a escola histórico-preterista, colocando a questão da análise da escola, da análise histórica, né? A análise histórica da escatologia, como entendendo que aquele conteúdo da escatologia foi se realizando ao longo da história e talvez haja algo ainda a se realizar, mas não muito. E a escola preterista enfatizando que a questão escatológica está toda realizada. Inclusive, num plano geral, a escola preterista entendendo que a grande tribulação pode ser visualizada no contexto da grande destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aí tivemos tanto no ano 70 quanto no ano 135, se não me engano, com a revolta de Bar Kokhba, tá certo? Os dois períodos aí de grande destruição infligida a Israel, e isso podendo ser visualizado como um período de grande tribulação. Após isso, o grande crescimento da igreja, a propagação do evangelho, o estabelecimento da igreja como o milênio, sendo entendida como uma tipificação do milênio. Então, na verdade, o autor bíblico usando de linguagens alegóricas, usando de linguagens figuradas, falando de eventos históricos. Então, o preterista lê o Apocalipse entendendo que o autor usa de linguagens figuradas para se referir a eventos históricos que aconteceram já e que estão localizados no passado. Então, o que havia de escatológico na realidade era aquilo que estava enquadrado nas profecias do Antigo Testamento. E o ponto de vista histórico, olhando para essas profecias não como vaticinadas, tá certo? Como previsões do futuro, como inspiradas por Deus e estando na qualidade de previsões do futuro, mas somente como descrições de fatos, como se o profeta fosse na verdade um jornalista da antiguidade, tá certo? Que reúne fatos. E aí, por exemplo, o livro de Isaías, sendo na verdade o nome Isaías como o nome de uma agência de informações, e tendo diversas pessoas trabalhando, recolhendo informações ao longo da história e atribuindo ao personagem Isaías, tá certo? Então, sendo, por exemplo, o livro de Isaías constituído de diversas informações colhidas ao longo do tempo, e assim com Isaías, com Ezequiel, com Daniel, tá certo? E o Antigo Testamento como escatológico, como uma previsão para o futuro, e o Novo Testamento como a visualização dessas antigas previsões. Mas tanto na questão do histórico quanto do preterista, e principalmente do preterista, tudo realizado. A questão do histórico deixando ainda a possibilidade de alguma realização, mas o preterista como tudo realizado já no passado, tá certo? Já durante a época do estabelecimento da igreja. Inclusive o ponto de vista de que a época da institucionalização, tá? Da institucionalização da igreja por Constantino, sendo vista inclusive como a possível descrição do novos céus e nova terra, ok? Então temos aí abordagens diferentes de diferentes escolas que lançam seus pontos de vista sobre o escopo da escatologia. E aí passamos adiante então com a figura agora de Rudolf Bultmann, tá certo? Rudolf Bultmann e a chamada escatologia existencial. Escatologia existencial. A escatologia existencial tem como seu protagonista maior o escritor Rudolf Bultmann, que viveu entre 1884 e 1976. Ele construiu sua escatologia dentro dos quadrantes da filosofia existencialista. Mas o que vem a ser filosofia existencialista? E a gente recorre aqui a um outro material, o Dicionário Teológico de Cláudio Honor, tá certo? Dicionário Teológico de Cláudio Honor Corrêa de Andrade, da CPAD. Na página 180 tem aqui o verbete tratando de existencialismo, do latim existentia, mais ismo, movimento filosófico que sublima a existência em detrimento da essência, tá? Sublima a existência em detrimento da essência, surgido do pensamento que precedeu a Segunda Guerra Mundial, pouco antes da Segunda Guerra.
Seus expositores passaram a considerar que, tendo em vista a urgência daqueles tempos e a brevidade da vida, o ser humano não deve preocupar-se com questões metafísicas, colocando aí em segundo plano as questões metafísicas, mas tirar o máximo proveito da existência. É uma espécie de epicurismo doentio e pessimista. Então veja só que todas as ideias, né, do campo teológico, filosófico, elas não morrem totalmente. Veja, no campo teológico, Ariano defendeu tanto aquele ponto de vista sobre a cristologia, de que Jesus era apenas um homem, Jesus não é Deus, Jesus nasceu no tempo e no espaço e que não existia antes daquele evento, do seu nascimento. Discutiu tanto essas questões, e a igreja batalhou tanto contra isso, alguns concílios, né, para virar a mesa, para anular esse ponto de vista ariano. E quando pensa-se que isso desapareceu da face da terra, surgem aí os TJs e ressuscitam esse morto e carregam esse morto para todo lado. E dizem que Jesus não é Deus, alteram a Bíblia, adulteram, né, as suas Bíblias com alterações absurdas do texto original, colocam colchete para todo lado, inserem ideias estranhas ao texto, né, como por exemplo colocam ele como um Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, entre colchetes, logo tornando-os politeístas, porque existe Deus, Jeová, na concepção deles, e existe esse tal desse um Deus que eles inventaram, que colocaram isso para Jesus. Tudo para poder fazer com que a Bíblia se adeque à sua teologia. Ok? Então vemos aí, no campo da filosofia, o existencialismo ressuscita Epicuro, só que de forma piorada, bastante mais, de uma forma mais desesperada, né? Uma teologia que na verdade foi impulsionada, foi motivada pelos eventos da época. Ela nasce associada aos trágicos eventos da época. Eles estavam aí no interregno entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que foram com certeza eventos catastróficos, né? Que causaram alterações escatológicas sérias, como por exemplo o pós-milenismo. Ele fracassa nessa época. O pós-milenismo, que foi muito forte nessa época, ele vai a um período de muita baixa, porque os conceitos defendidos por eles acabaram que contraditados pelo status quo do momento, né, da situação de miséria da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então temos aí como interfere a situação geopolítica, como interfere nos pensamentos acerca de escatologia. E aí vemos aqui na questão da filosofia, uma espécie de epicurismo doentio e pessimista. O maior expoente do existencialismo foi o escritor francês Jean-Paul Sartre, que em tudo procurou manter-se de acordo com essa filosofia. Tal coerência levou inclusive a renunciar ao Prêmio Nobel de Literatura. Vemos aí o personagem Jean-Paul Sartre, que é uma das figuras representativas dessa filosofia existencialista. E essa filosofia existencialista, na sua abordagem, como enfatiza a questão, próprio nome, né, a questão da existência em detrimento da essência, tá certo? E inclusive a marginalização da prioridade sobre questões metafísicas, né, sobre elaborações metafísicas. E isso interfere na teologia, e um dos canais de interferência na teologia é Rudolf Bultmann, que de certa forma estava associado a essa filosofia existencialista e traz isso para dentro da análise teológica que ele faz. E essa análise teológica, não somente sobre a questão da escatologia, mas sobre a questão da Bíblia num todo. Tá certo? Então a forma como ele aborda a Bíblia é motivada por referenciada por essa filosofia existencialista, e ele implementa a sua análise bíblica colocando a Bíblia como uma coleção de mitos, e a demitologização desses mitos bíblicos, conforme o conceito dele, vai nos colocar em contato com aquilo que há de importante na Bíblia, que são seus referenciais. E aí aproxima-se até das escolas, da escola liberal, conforme já foi abordado. As questões éticas e morais que são de fato relevantes e que, sendo aplicadas à vida do cidadão, à vida do homem, da mulher, vão ser um referencial para este ou para esta. Vão ser... Então, o que importa da Bíblia não é interpretações literais. O que importa é a alegorização, a demitologização, como ele coloca, e os referenciais éticos e morais que serão aplicados à vida das pessoas. Tá certo? Que tem sido de muitas maneiras
a principal filosofia do século XX, a filosofia existencialista, tá? Ao observar o Novo Testamento através de uma cosmovisão, Bultmann entendeu que em sua natureza, uma boa parte é puramente mítica, certo? Uma boa parte é puramente mítica, principalmente narrativa de milagre e de profecias. Principalmente narrativas de milagres e de profecias, porque não se adequam ao conceito existencialista. Dentre as afirmativas do conceito existencialista, o antissobrenaturalismo, tá certo? O antissobrenaturalismo. Então, tudo que é sobrenatural é encarado como fora do plano existencial, tá certo? Da possibilidade de análises humanas. Então, aquilo que o homem não consegue provar em laboratório de uma forma empírica, para ele não existe. Então esse conceito a priori já condiciona a sua análise a esse ponto de vista. Então se a priori já definiu que não existe o sobrenatural, tudo aquilo que tratar do sobrenatural, necessariamente para ele terá que ser encarado de uma outra forma, não literal. Terá que ser encarado de uma forma, por exemplo, mitológica. Ele apela para o mito. Se eu não posso colocar isso dentro de um plano da realidade, da literalidade, eu vou colocar isso dentro de um plano mitológico. E dentro desse plano mitológico, ele propõe a demitologização, ou seja, a reinterpretação daquelas afirmativas para que possam ser adequadas à realidade humana dentro da perspectiva existencialista. Okay? Então ele adapta a Bíblia aos seus interesses. Ele torce aquilo que a Bíblia coloca como algo real, algo literal. Ele vai fazer a leitura a partir do seu pressuposto, influenciado por esse movimento filosófico. Por mito, ele se referia à descrição de realidades do outro mundo em linguagem figurada, extraída deste mundo. Para ele, os autores do Novo Testamento entendiam que a total realidade da criação era como um universo em 3 andares. O andar superior é o céu, morada de Deus e dos anjos. O andar do meio é a terra, habitada por seres humanos. Finalmente, o andar inferior é o inferno, quartel-general de Satanás e dos demônios e seus agentes. Mesmo na terra, nem tudo é resultado de forças puramente naturais. Poderes sobrenaturais intervêm no fluxo natural dos eventos. Os milagres ocorrem com considerável frequência. Os maus espíritos podem tomar posse do homem, causando doenças. Deus ou Satanás podem inspirar os pensamentos do homem e guiar suas ações. Eles podem receber visões de origem divina. Para Bultmann, a escatologia era algo idêntico a uma parábola. Veja só de que ponto de vista ele encara a questão do texto escatológico. Ele fala, o texto escatológico é equiparado a uma parábola. Então ele vai fazer a leitura de escatologia a partir deste ponto de vista. Por exemplo, ninguém presumidamente interpreta a parábola do filho pródigo como um evento literal que ocorreu em algum ponto do tempo e do espaço. Trata-se de uma história, não de uma história. Trata-se de uma história, tá certo? Acerca do homem, não acerca de um homem, acerca do homem num conceito genérico, não acerca de um homem no conceito específico. Além disso, não é um retrato de como somos num tempo específico, mas de como somos o tempo todo. E aí, a questão da parábola do filho pródigo, em relação à parábola do filho pródigo, não há problema, é uma parábola. Então ela cumpre a função de ser uma parábola. Então o filho pródigo não tem RG, o filho pródigo não tem CPF, não tem CEP. Por quê? Porque ele não é uma pessoa específica no universo, tá certo? A parábola ela é constituída para que aquele personagem seja a exemplificação do que qualquer um de nós pode vir a ser. Então, o filho pródigo não é uma pessoa no universo. O filho pródigo é uma característica, tá certo? É uma situação, um momento em que cada um de nós pode estar enquadrado. O filho pródigo não tem nome. Por quê? Porque o meu e o seu nome podem estar ali. Eu e você podemos, em algum momento, ser o filho pródigo, tá certo? Vivenciar a situação. O que importa na parábola é vivenciar ou não aquela situação. E se está vivenciando, absorver dali o ensino que Cristo está transmitindo acerca da reconciliação com o Pai, acerca da conscientização de seu erro. Então, por isso, o filho pródigo, dentro da sua estrutura, está muito bem, está correto, está tranquilo.
O problema é transferir a análise de parábola da questão do filho pródigo para o Apocalipse. E somado a isso também para toda a Bíblia, na verdade. Então ele analisa não só a questão de escatologia, analisa a questão da Bíblia num todo, desse ponto de vista de parábola, tá certo? E desse ponto de vista mitológico, esse ponto de vista de colocá-la no patamar de um mito. Então o que acontece? Com relação à escatologia, temos algumas figuras de linguagem. Então é possível uma alegoria? Sim, há alegorias dentro do Apocalipse. As linguagens simbólicas? Com certeza, há linguagens simbólicas. Mas há linguagens literais. E aquilo que é literal precisa ser afirmado enquanto literal. Afirmativas literais. E aquilo que é alegórico dentro da sua alegoria e aquilo que significa, aquilo que está representando. Ok? Mas aí a questão de Bultmann está muito ligada aos pressupostos adotados pela sua época. Então ele não vai ler a Bíblia a partir da sua mensagem, as ideias que ela está transmitindo a partir do seu texto, aquilo que ela afirma, mas ele vai ler a Bíblia a partir dos seus óculos de existencialista. Ele vai tentar adequar ao seu ponto de vista, às suas prerrogativas, que estão imbuídas, por exemplo, dessa ideia da demitologização. Então ele coloca a escatologia, o Apocalipse, no patamar de uma parábola. Ele trata aqui, o autor agora da apostila, falando acerca um pouco da parábola, da própria parábola do filho pródigo. Não se averigua, não se pergunta qual era o nome do filho pródigo, onde ele ficava, o país distante para onde ele foi. São perguntas que seriam ridículas se fazer, porque é a estrutura de uma parábola, tá certo? Nem que tipo de roupa ele vestia, nada disso importa. Não se averigua a parábola ao estabelecer sua historicidade, porque não tem. Ela não precisa de uma historicidade, ela não depende disso. A estrutura dela é uma estrutura aberta, para que qualquer um de nós nos enquadremos nessa situação e possamos absorver os conceitos que estão sendo transmitidos ali. Mas sim por meio de examinar sua própria experiência subjetiva, a fim de nela encontrar alguma lição de vida. Dessa forma acontece também com o conceito da escatologia defendida por Bultmann. Então é nesse ponto onde ele aproxima a escatologia da parábola. Então ele coloca que a escatologia está, na verdade, na mesma estrutura da parábola. Da mesma forma como não se perguntava em que momento, em que país, características pessoais, características singulares daquele personagem, da mesma forma não se deve olhar para a escatologia como algo literal, mas também no mesmo plano como que se olha uma parábola. Não se deve perguntar em que momento se dará a escatologia. Não se deve se perguntar em que momento haverá o arrebatamento, em que momento haverá o estabelecimento de um reino milenial, quando haverá o juízo final. Nada disso. Deve-se olhar para a escatologia da mesma forma como se olhava para a parábola do filho pródigo. Absorver dali os conceitos subjetivos. Então é aí onde você entende a partir de que pressuposto eles fazem a análise da escatologia. Tá certo? Escatologia a partir do ponto de vista de Rudolf Bultmann. Não se pergunta, acontecerá dessa maneira? Mas sim, estou experimentando na minha vida própria, estou experimentando na minha própria existência as verdades aqui faladas? Alguns veem esse esforço para redefinir a escatologia como sendo um desvio do ensino bíblico, uma virtual rejeição da autoridade bíblica. Esse não é o caso, alegou Bultmann. Segundo Bultmann, a demitologização da Bíblia foi iniciada na realidade pelos próprios autores bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo não entendia a salvação como sendo algo puramente futuro, que viria a ser realizada posteriormente num outro mundo, mas como uma realidade que ocorre no presente. Para provar isso, ele menciona 1 Coríntios 15:54 e 2 Coríntios 5:17, 6 e 2. Então veja aí, o grande problema, onde mora o grande problema? Não só cometido por Bultmann, mas pela Testemunha de Jeová, pelos Adventistas do Sétimo Dia e por qualquer outro. É colocar esses óculos e só ler a partir deles. Então, a partir do momento que ele adotou a priori esse ponto de vista,
Isso funciona para qualquer escola de pensamento. Ele adotou esse ponto de vista a priori. Então, tudo aquilo que não se adequar, ele adapta não o seu ponto de vista, mas o texto bíblico. Então, por exemplo, quando Paulo ele usa aqui como justificativa que Paulo não esperava, que Paulo não entendia futuristicamente, não analisava de uma forma futura. O apóstolo Paulo não entendia a salvação como sendo algo futuro. Veja só. Então o que ele diz? Olha, a análise futurística disso aqui, como algo que se cumprirá em algum momento no espaço-tempo, no futuro, não é defendida por Paulo. Agora, por que Paulo não fazia essa afirmativa de algo que seria realizado para o futuro? Porque quando Paulo desenvolve a abordagem dele da volta de Cristo, ele estabelece a ideia e firma a ideia de que Cristo vai voltar a qualquer momento. De que Cristo, temos que esperar, temos que estar pronto para o retorno dele a qualquer hora. E de onde Paulo tira esse conceito? Paulo tira esse conceito das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro: minha vinda será como o ladrão à noite, quando não esperais. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, não saberás a que hora será dado o brado, aí vem o esposo. Então sempre a questão da iminência. Sempre a questão da iminência. Então, a qualquer momento se dará. A qualquer hora, tem que estar alerta, tem que estar atento. Então, o desenvolvimento de Paulo era acerca de estar sempre pronto, estar sempre alerta, estar sempre atento à volta de Cristo, que se dará a qualquer momento. E que será um evento rápido, que será um evento dramático, como diz outros intérpretes aí, como a gente viu, Shelma e aquele outro, deixa eu pegar aqui até o nome dele, o Schweitzer e o Johannes, tá certo? Eventos drásticos, eventos que não se desenvolverão com um certo tempo, mas que virão de uma vez só, com uma iminência e com uma rapidez. Então a questão de Paulo, que Paulo está desenvolvendo, não é a questão de que ele não entendia que isso seria futuro, mas que isso já estava se desenvolvendo. De forma alguma, ele está ressaltando as afirmativas e os alertas de Cristo com relação à rapidez do evento. Certo? Inclusive, Paulo é que dá a descrição do evento do arrebatamento da igreja, que será num piscar de olhos, o harpazo, certo? É em Paulo que a gente vê o desenvolvimento da ideia do harpazo, da captura, de que os cristãos seriam capturados, seriam levados num lapso rápido de tempo, num piscar de olhos, tá certo? Então, a ideia desenvolvida por Paulo tem essa conceituação, mas quando Bultmann olha para ela, ele olha com seus óculos, de um ponto de vista existencialista e com ideias a priori antissobrenaturais, tá certo? A tal da demitologização da Bíblia num todo e também da escatologia. Por isso que ele faz essa leitura. Então ele adapta aquilo que está na Bíblia ao seu conceito para que possa justificar o seu conceito. Então ele busca justificações dentro do texto bíblico. E aí, por exemplo, com a questão de João, observe que Bultmann, baseado nesse versículo, entende que os poderes do mal que agem no mundo também já estão sendo julgados no presente. Nesse caso, o julgamento não é um ato futuro, mas aqui e agora. Acerca do Evangelho segundo João, ele comentou o seguinte: para João, a ressurreição de Jesus, veja, a ressurreição de Jesus, o Pentecostes e a parousia, tá certo? O parúzia, que é a volta de Cristo fisicamente para estabelecer o reino, tá certo? Que para o pré-milenista, pré-tribulacionista inaugura o milênio, para o pós-milenista, na verdade, vem fechar o período milenial que já está ocorrendo. Para o amilenista, simplesmente vem estabelecer o juízo, uma vez que eles não entendem que não há milênio literal. Então a parousia para João, a ressurreição, Pentecostes e parousia de Jesus são o mesmíssimo evento. E aqueles que creem já têm a vida eterna. Ele citou vários trechos de João para afirmar este argumento. 3:18, 3:36, 5:25, 11:25 a 26. Então a leitura que Bultmann faz de todos esses textos é que não há a necessidade de uma literalização
uma vez que tem estrutura de parábola, o que importam são as verdades subjetivas, e na verdade essas subdivisões implantadas, por exemplo, pelos serão que a escola que virá a surgir, né, os dispensacionalistas, seriam na verdade coisas completamente desnecessárias. Tudo aquilo é um evento só, diz respeito à mesma coisa, fala do mesmo evento com linguagens diferentes, mas estou falando de uma mesma coisa, tá certo? Das verdades que estão sendo defendidas ali têm que ser absorvidas no campo subjetivo e aplicados na existência de uma forma a vivenciá-los dentro da existência. O que interessa é a existência. O que podemos absorver dali e aplicar no plano existencial, tá certo? É como que um neo-epicurismo, né? Um neo-epicurismo exagerado. Então, nesse outro ponto aqui, o teólogo ele apresenta aqui um pouco da questão da escatologia no âmbito pessoal.